Alô, irmãos, irmãs em Cristo Jesus, Pai seja com todos nós, nesse dia, 18 de outubro de 2021, vamos dar graças a Deus, né, por mais um dia, mais uma noite, e vamos continuar na nossa perseverança, na nossa vigilância, né, na nossa obediência, seguindo aí os caminhos, né, as veredas direitas das virgens prudentes, procurando exatamente esses caminhos em obediência para sermos contados junto, né, a essas virgens prudentes. E graças a Deus por isso. E amém, né? E paz seja com todos nós durante esse dia. Então, irmão, vamos continuar aqui, né, com a nossa peregrinação, né, aqui nos escritos antigos, né, digamos assim, que nos dão notícia, né, daqueles que defenderam a fé, né, cristã, a fé da igreja, né, de Jesus Cristo, junto aos perseguidores poderosos, né, daquela época, né, no Império Romano. Nós estamos falando aqui do Tassiano, né, foi um dos que escreveram vários textos, né, enviados às elites daquela época, né, os governos, defendendo, né, a igreja das perseguições injustas que estavam sendo praticadas contra ela, né. Então, nós vimos aí que Tassiano ele escreveu contra os gregos, contra as religiões, né, os argumentos dele, né, e dizendo lá que, no caso, contra os filósofos, né, daquela época, que defendia a perseguição, né, à igreja, porque a igreja defendia coisas contrárias, doutrinas e ensinos contrários aos que eles ensinavam, né. Então, contra os filósofos, o que ele escreveu? Ele disse o seguinte: com a vossa filosofia, o que produzistes que mereça respeito? São soberbos e charlatões, né? Ele que tinha sido filósofo também, né? Ele desaprovou a todos os filósofos, né? Ele citou o nome de Diógenes, de Platão, de Aristóteles, de Zenão, de Sócrates, etc., né? Os principais aí que são conhecidos. E aí outro tema que ele levantou foi contra o culto imperial e a idolatria, né? Que o império, né, tinha a sua religião, né? A sua religião oficial. As cidades, né, os impérios, as nações, cada um tinha a sua religião oficial, né? Então ele escreveu contra o culto imperial, contra a religião oficial e contra a idolatria. Aí ele diz assim: prefiro morrer que negar a Deus. Não estou disposto a obedecer às leis do Estado, que me mandam, né, negar a Deus. Nosso Deus não tem princípio, é espírito, criador dos espíritos, da matéria, pai das coisas sensíveis e visíveis. Conhecemo-lo pelas suas criaturas. Não quero adorar as criaturas que são as obras de Deus, né? Certo? Não quero adorar as criaturas que são as obras de Deus. Como declararei deuses a madeiras e a pedras, né? Não se deve rebaixar a Deus a uma condição de um necessitado, né?
porque né, as religiões tratavam os deuses deles como necessitados de coisas, né? Bom, aí ele fala, o outro tema que ele aborda é a geração do verbo por participação, então ele vai falar no verbo, né? O Filho do Deus vivo, que ele vai dizer o que? O princípio é a potência do verbo, né? No princípio existia Deus. O verbo procede da potência do Pai. Pai e verbo são participantes da potência e da criação. Então, irmão, isso aqui são coisas, né? São ensinos, são coisas que eles diziam, né? Para defender a igreja, mas a gente já começa a perceber que tem alguns ensinos que não batem muito com os ensinos apostólicos, né? Certo? Nós vamos ver isso para frente aí. Outro tema que ele aborda é a ressurreição, né? E o julgamento, o juízo final, que ele diz que cremos na ressurreição e no julgamento. Outro tema é a obra do Verbo, né? A obra do Verbo, que é o Filho do Deus vivo, né? Que ele está falando aqui. Então, a obra do Verbo que ele cita aqui é a criação dos homens e dos anjos, né? Aí ele vai falar no livre-arbítrio, né? Vai falar na queda dos anjos e dos homens. Aí outro tema, contra o destino e contra os deuses, né? Então ele vai falar o quê? Destino não existe, né? O que existe é o livre-arbítrio, né? E os deuses são pedaços de madeira, de pedra, de barro, de qualquer outra coisa. Aí ele vai dizer que nós somos superiores ao destino, né? Aí ele diz o quê? Que o destino, né, é uma coisa que fica ligado a essa feitiçaria chamada zodíaco, né? Horóscopo, zodíaco, que já naquela época já tinha essas bobagens, né? Essas falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Aí ele vai dizer que a configuração do zodíaco, né, que é o horóscopo, né, é obra dos seus deuses aí, né? Ele vai falar na metamorfose dos deuses, né? Porque os deuses que se transformam em animais, em vegetais, né? Os deuses deles se transformavam em animais e vegetais para fazer coisas, né? E aí ele diz que ele afirma intransigentemente a sua independência, né? Ou a independência da igreja. Vive para Deus, né? Recusando através do teu conhecimento o teu velho horóscopo, o teu velho destino. Então ele recusa, né, os argumentos lá do zodíaco, do horóscopo, das feitiçarias que tinham por lá e da idolatria. Aí ele vai dizer que a liberdade nos deixou, né, por causa do pecado, nós éramos livres e nos tornamos escravos, vendidos pelo pecado, pela transgressão. Deus não fez nada mais. Nós produzimos a maldade, porém somos capazes de recusá-la, né? Então são os argumentos que ele está usando para defender a igreja, né, das perseguições infames que estavam tendo contra os membros da igreja. Aí ele vai falar em duas espécies de espírito, né? Um se chama alma e o outro é superior à alma, por ser imagem e semelhança de Deus. Aí ele vai dizer, parece que ele está falando aí em alma e espírito, né? Parece, né? Não sei, não dá para entender direito o que ele está dizendo, mas dá para entender que ele está falando, ele está chamando a alma de alma e espírito de espírito. Aí ele vai dizer que por si a alma não é imortal. Quer dizer, a não ser que ele esteja falando da alma sangue, né? Da alma corpo, certo? Na verdade, a alma corpo
ela não é imortal depois do pecado, né? Depois do pecado. A alma morre. Eu acho que ele está falando do corpo. E se dissolve com o corpo se não conhece a verdade. Certo. Não morre se adquirir o conhecimento de Deus. Não é a alma que salva o espírito, mas é salva pelo espírito. A alma e o espírito são diferentes. A alma, então uma pergunta aqui, né? A alma e o espírito são diferentes? A alma vem do latim, que significa ânima, que significa o quê? Animal, né? Então são coisas que a gente vai, no futuro, aí, conversar sobre isso. Vamos parar por aqui hoje, amanhã continuaremos, se Deus quiser, e até amanhã, né?